A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a história de uma fantástica, ilha, continente chamado Atlântida, descrita por Platão, mas também revelado na Bíblia. Então vamos ver que essa cidade lendária, que muitos estão procurando até hoje, muitos cientistas, muitos arqueólogos estão procurando, já era descrita na Bíblia. Vamos lá, a ilha de Atlântida é hoje um fato conhecido entre os cientistas e arqueólogos, onde tentam explicar a existência dessa civilização antiga e a sua localização geográfica. Uma nova descoberta está sendo cogitada nas revelações desta cidade, nos textos bíblicos que nos surpreendem, pois um estudo mais detalhado nos textos bíblicos ainda não foi realizado até então. Apesar de teólogos e religiosos discordarem deste estudo, onde eles alegam que Deus revela apenas a parte moral e espiritual do homem, se esquecem que a Bíblia está repleta de relatos científicos e de relevante importância, pois revelam muitas pistas do nosso passado. Sendo a Bíblia uma revelação histórica, onde Deus revela desde a criação do nosso mundo com detalhes impressionantes e com exatidão científica dos acontecimentos, descrito pela ciência, com as teorias científicas, bem como a evolução da vida em nosso planeta, revelações estas com extrema exatidão desde o aparecimento do primeiro ser vivo até a criação do homem. Podemos considerar então que as referências a esta cidade são verdadeiras. Então conclui-se que realmente existiu tal civilização que Platão a chamou de Atlântida, talvez por sua localização ser no Oceano Atlântico. Então Platão chamou essa ilha de Atlântida, porque ela era lá no Oceano Atlântico, mas Deus fala de uma ilha além, do mar. Mas vamos ver mais à frente, nós vamos ver todas as revelações bíblicas. Ao compararmos os textos de Platão aos textos bíblicos, podemos considerar que há uma grande semelhança entre si, até parecendo que ambos são as descrições de uma mesma cidade, mas contada em épocas diferentes. Em 2002, quando eu comecei esses estudos a pesquisar na Bíblia, notei a semelhança desses descritos bíblicos descritos por profetas do Velho Testamento. Relacionando esses textos bíblicos, usando a ciência e a arqueologia, podemos então dizer quem foi que relatou a primeira vez sobre essa ilha. Sabemos que Platão escreveu o épico de Timeu e Crítias por volta de 350 a.C., sendo os relatos descritos pelos profetas bíblicos por volta de 750 a 600 anos antes de Cristo. Então, vamos que esses profetas já tinham falado quase 300 anos antes de Platão. Podemos ter a impressão que Platão teria tomado conhecimento desses documentos bíblicos e ter escrito a sua nova versão da Atlântida, como ele afirma ter ouvido quando estava no Egito, ele ouviu essa história. Então ele pode ter adaptado, os textos bíblicos, porque ele tinha os pergaminhos, os acessos, porque o Egito naquela época, eles tinham muito conhecimento, a história, depois foi se perdendo com o tempo, os escritos egípcios muitos se perderam com os anos, mas ele conta que estava lá, no Egito e ouviu falar sobre essa história. Deus, ao comparar a cidade de Tiro com uma civilização antiga, moradora de uma ilha que foi destruída por ele, por Deus, fica bem claro que realmente existiu tal cidade num passado longínquo, sendo que estas descrições possuíam os mesmos requisitos extraordinários a que Platão descreveu. Então veja que Deus revela sobre a destruição dessa cidade, dessa ilha, cidade ou ilha-continente, como Platão dizia. Vamos entender um pouquinho, ver os dados biográficos desses profetas e de Platão. Platão foi um filósofo matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental.
Platão nasceu em Atenas, provavelmente em 427 ou 428 a.C., no período no dia 7 do mês. E morreu em 348 ou 347 a.C. e faleceu em Atenas. A biografia dos profetas agora, vamos ver as datas, né? Provavelmente Isaías, o profeta, nasceu e foi educado em Jerusalém, exceto pelo nome de seu pai Amós e sua genealogia desconhecida, né? Então não se tem base de onde Isaías veio. Alguns acreditam que fosse parente do rei Uzias entre 791 a 740 a.C., porque tinha acesso à corte e preocupava-se muito com a questão das lideranças. Não é possível provar que pertencia à linhagem real, embora sua forma de escrever revela uma pessoa extremamente talentosa, com excelente formação acadêmica. Começou seu ministério no fim do reinado de Uzias, depois de Jotão, Acaz, Ezequias e por fim de Manassés. Viveu de 740 a.C. e faleceu por volta de 680 a.C. no reinado de Manassés. Jeremias profetizou a Judá durante o reinado de Josias, Joaquim, Jeconias e Zedequias. Seu chamado é datado de 626 a.C. e seu ministério durou até pouco tempo depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. Nasceu em Anatote, uma pequena vila a 5 quilômetros do norte de Jerusalém. Seu pai chamava-se Ilqueias, o sacerdote. Então vamos lá, veja que ele estava no período, ele profetizou entre 626 a 586. Não se tem uma data exata do seu nascimento. Ezequiel, o chamado de Ezequiel veio a ele em 593 a.C., no quinto ano do reinado de Joaquim. Viveu até 573 a.C. Ele foi treinado para o sacerdócio durante o reinado de Joaquim, foi deportado para a Babilônia em 597 a.C. e estabeleceu-se em Tal Abib, situado no canal do rio Quebar, perto de Nippur. Seu ministério foi breve e durou apenas 20 anos. Não se tem informações precisas do seu nascimento. Então, esses três profetas profetizaram, na Bíblia, que nasceram entre 740 a 593 a.C. Narram nas Escrituras a descrição de uma ilha poderosa e opulenta que dominava toda aquela região, com seus navios mercantes e poderio absoluto sobre todas as nações da época, denotando que Platão também tivesse acesso a essas escrituras e escreveu modificando o texto e adaptando a situação de acordo com a época que ele viveu. Então veja que Platão poderia ter acesso a esses textos e fez uma modificação, adequando ao que ele conhecia naquela época, aos costumes daquela época. Vamos saber o que é a Atlântida. Atlântida é uma lendária ilha ou continente cuja primeira menção conhecida até então por Platão em sua obra Timeu e Crítias. Timeu significa natureza e Crítias, Atlântida, em grego. Nos contos de Platão, Atlantis era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, entre o continente europeu e africano com o continente americano, tendo sua localização no meio do Oceano Atlântico, em 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, 9.600 antes de Cristo. Então, veja que esse conto é antigo, Já eles falam que era desde 9.000 antes de Cristo. Era praticamente na época do gelo, Mais ou menos entre 10.000 anos antes de Cristo. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, a Atlântida afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. Então veja que Platão já admitia que existia Atenas naquela época, mas não é verdade, Então isso era só apenas ele
demonstrando, né, que a Grécia era poderosa mesmo no passado, né? Estudiosos destacam que, como a história ou contos de Platão foi inspirada por antigas tradições, Platão descreve essa cidade a partir de uma história contada por Crítias, onde ele diz: ouvi, diz Crítias, né? Contar essa história pelo meu avô, que a ouvia de Solo, o filósofo. No delta do Nilo, eleva-se a cidade de Sais, outrora capital do faraó Amanásio, que foi fundada pela deusa Neite, que em grego chamava-se de Atenas. Então, essa deusa Neite em grego chama de Atenas. Solo, ao visitar esta cidade, foi acolhido com grandes homenagens pela população de Sais. Os sacerdotes mais sábios contam a Solo que ele e os demais gregos ignoravam tudo a respeito dos períodos remotos da história. Diziam eles da ignorância dos gregos, devido às várias catástrofes, inundações e terremotos que haviam destruído seus monumentos e suas antigas cidades. Então, veja que lá Solon falava que os gregos ignoravam essa história, que eles não sabiam, porque essa história já era lá contada lá no Egito, né? Por gerações e gerações eram passadas. E eles diziam assim, e acrescentavam os sacerdotes que calamidades ainda maiores foram às vezes causadas pelo fogo dos céus. Depois os sacerdotes fizeram saber a Solo que conheciam a história de Sais a partir de 8.000 anos antes daquela data. Então veja que aqui é um detalhe, né? Fala fogo dos céus. Então Deus usou, né, para terminar com Sodoma e Gomorra, usou fogo do céu, né? Então eles viram todos esses acontecimentos, porque era ali perto daquela região. Então veja que a história confirma tudo o que está escrito na Bíblia, né? E diz assim, há manuscritos, disseram, né, os sacerdotes lá do Egito, que contém o relato de uma guerra que lavrou entre os atenienses, né, e uma nação poderosa que existia na grande ilha situada no Oceano Atlântico. Nas proximidades desta ilha existiam outros e mais além, nos extremos do oceano, um grande continente, provavelmente o continente americano. A ilha chamava-se Poseidones, ou Atlântida, e era governada pelos reis a quem pertenciam as ilhas próximas, assim como a Líbia e os países que cercam o Mar Tirreno, né? Então está comparando aqui a Líbia com os países que cercam o Mar Tirreno, né? Que é cheio de ilhas. Chamando-se Deus a invasão da Europa, né? Pelos Atlantes, quando se deu a invasão da Europa pelos Atlantes, foi Atenas como cabeça de uma liga de cidades gregas que, pelo seu rubor, salvou a Grécia do jugo daquele povo. Então veja que Platão está identificando, né, aquela cidade, já que a Grécia já existia muito além disso. Mas sabemos que a Grécia é mais recente, né? Era da época de mais ou menos 500 a.C., né? Não era tão antiga como dizem aqui, de 6.000 anos, né, para mais. Platão aqui enfatiza a vitória de Atenas, da cidade grega, como ela já existisse naquela época, mas não é verdade, né? Então ele está comparando, né, pondo como a Grécia, né, era já uma cidade grande naquela época, né? Já existia muitos milhares de anos atrás, mesmo antes, né, dos gregos, mesmo antes dos egípcios, né? Que se tem história do egípcio por mais de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, né? Mas não poderia ser a Grécia. Mas ele adaptou, né? Porque todo historiador adapta as coisas conforme as suas cidades. Então a história, nós temos que entender que esses historiadores, eles faziam aquilo que agradava, né, a seu povo, que agradava
as suas cidades, né? Então eles comentavam e diziam que as suas cidades eram formosas e antigas, né? Mas não é desse jeito, né? Essa cidade só porque tinha a deusa que chamava, né, em grego chamava Atenas, né? Então eles já diziam que existia já a Grécia naquela época. Então diz Platão que essa cidade localizada, agora ele está falando da cidade de Atlântida, localizava-se a oeste do Estreito de Gibraltar, no Oceano Atlântico, onde dava para atravessar o oceano de barco e entrar na cidade pelos enormes e variados canais, né, que saíam da cidade e iam para o mar, tomando como base a movimentação dos continentes através das suas placas tectônicas. Podemos concluir que naquela época os continentes estavam mais próximos entre si, tornando-se a passagem de um continente para o outro mais acessível. Então veja que a ciência mostra que os continentes se movimentam, né, através das placas tectônicas. E houve um afastamento, né, significativo do continente da América do Sul, né, o continente da América do Norte e Central. Houve um afastamento, né, muito grande do continente africano e da Europa. Então, veja que se você pegar os contornos do continente americano e os contornos da África e da Europa, você juntar, você vai ver que eles são igual um quebra-cabeça, né? Eles se juntam perfeitamente. Mas isso eu já disse em outra postagem, né, sobre os continentes. Então veja que, né, naquela época era mais fácil, né, e tinha uma ilha no meio. E essa ilha, né, possibilitando assim a navegação entre os continentes americanos com o continente europeu, né, mais a África, né, o continente africano e o Oriente Médio, usando essa ilha como porto de parada. Então veja que eles usavam essa ilha, né, Atlântida, como porto de parada. Mas, né, aonde foi parar essa ilha? Nós vamos ver aqui o que Deus revela. Porque quando Deus faz e Ele diz o que aconteceu, isso é verdadeiro. Então, se Ele falar que a ilha nunca mais será encontrada, então nunca mais acharão, né? Mas nós vamos ver em detalhes, né, a história de Platão comparado com a história descrita na Bíblia. Podemos tirar nossas conclusões lendo os relatos bíblicos que foram escritos há mais de 300 anos antes de Platão, né? Deus aqui revela aos profetas que iria destruir a cidade de Tiro, comparando com a cidade que ele havia destruído num passado remoto. Então, vamos começar aqui uma pequena comparação, né? Começando por aqui. Diz aqui em Ezequiel 27:3: E diz a Tiro, que habita nas estradas do mar e negociam com os povos de muitas ilhas. Jeremias 25:22: E a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar. Veja que está falando das ilhas da além do mar. Isaías 23:7: E esta é a nova cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levando os seus próprios pés para longe, andarem e peregrinar. Então veja aqui, né? Vou ler de novo aqui, ó. É esta a nossa cidade que andava pulando de alegria, né? Que era, ele está falando já da cidade de Tiro, comparando já com essa ilha, cuja antiguidade vem de dias remotos. Olha lá, uma pergunta, porque vem de dias remotos, de muito antigos, pois levado aos seus próprios pés, para longe andaram a peregrinar. Ezequiel 27:4: No coração dos mares estão os teus territórios, os que te edificaram e aperfeiçoaram a tua formosura. Veja, no coração do mar, não é ali no mar Mediterrâneo, né? É do grande mar, lá do Oceano Atlântico,
né, que ele está falando. Isaías 18:1 diz assim: ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Qual mar que está além dos rios da Etiópia? O Oceano Atlântico, né? Porque ali o rio Nilo desemboca no Oceano Mediterrâneo, né? No mar do Mediterrâneo. Mas aqui quando fala dos rios que estão além que está além da Etiópia, significa que aqui ele está dizendo lá daquele lugar que é onde estava aquela ilha, né? Que era uma nação muito antiga, né? E eles dizem que vem de uma antiguidade muito remota, né? Que é, quando diz aqui que é muito antiga, não está falando de Tiro, né? Porque Tiro era um porto da Fenícia situada numa ilha ao norte de Carmelo e ao sul de Sidom, perto da costa da atual cidade de Israel. Era um importante porto mercante e seu povoado ficava no continente. Hoje, Tiro está ligado ao continente, né? Então veja que Tiro era uma ilha que estava ali encostado do continente, não era uma ilha que estava além do mar. Então, se você olhar o mapa geográfico, vai ver que hoje Tiro, né, ela está ligada ali naquela região. E era na época, né, que era uma cidade muito próspera, era uma cidade portuária, e onde todos os navios mercantes deixavam ali suas mercadorias e ali era distribuída para todo o Oriente Médio. Então veja que Tiro era um importante porto, mas era uma cidade pecaminosa, né? Uma cidade idólatra, né? E Deus não admitia isso. Então Deus está ali corrigindo Tiro, né? O rei de Tiro, e falando da cidade que ele destruiu no passado próximo. Essa é a primeira parte, né? Só a introdução, mas nós vamos continuar na próxima postagem, falar da segunda parte. Aí vamos entrar com mais detalhes. Hoje foi só para você ter uma ideia do que nós vamos falar, de quem escreveu, qual o período, né, que foi escrito sobre essas cidades e as profecias bíblicas que relatam sobre esta ilha tão afamada, né? Essa ilha onde todos ainda estão buscando em lugares remotos, aí, em muitos lugares, tentando encontrar essa ilha que Deus destruiu no passado, né, muito antigo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de compartilhar, né? Não esqueçam de pôr aí o joinha, né? Vamos falar em português, né? Pôr o joinha, né? Não esqueçam aí de se inscrever, você que não é inscrito. E se você quiser saber sobre a história da criação, entra neste canal, lá no playlist, e veja lá, né, a criação do nosso mundo, e veja a criação de Deus no mundo dele, e a criação das plantas, dos animais e dos seres vivos, e tire suas conclusões para ver se realmente não é tudo que Deus fez, está tudo denotado na ciência. Então, sabemos que a ciência é de Deus e sabemos que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Amém? Tenha um bom dia.